passa a ter um entendimento para todos, e a religiosidade, como prática de seus cultos, se volta com o ecumenismo e a assimilação da diversidade como um todo. Outros segmentos da cultura religiosa africana instalados no Brasil, a partir da escravatura, também sofreram as mesmas influências de miscigenação, dando ênfase ao domínio dos povos Nagô e Yorubás sobre os demais nações africanas. As guerras entre os povos africanos, a partir de 1870, os navios transportavam prisioneiros capturados pelo domínio do Daomé, sendo a maior parte vendidos para a Bahia. Assim chegaram ao Brasil, entre outros povos, Jeje-Marie, que trouxeram o culto às divindades Sapatá, Omolu, Nanã-Burucu, Dan e Oxumaré. Os Mutubi, que trouxeram o culto de Viossô, Somô e Badê. Integrantes dos grupos Yorubás trouxeram outros cultos a divindades de outras etnias, como Xalufã, Xangô, Ogum, Oxum, Obatalá, Ilê, Iemonjá, Logum Edé, Ossan, e desta forma, denominações de divindades de diversos povos africanos foram introduzidas nos cultos miscigenados no Brasil, surgindo inclusive as chamadas qualidades de santo e outras invenções criadas e criações fruto da própria falta de conhecimento verdadeiro, já que tudo era transmitido oralmente sob a opressão e o castigo de quem praticasse outra religião que não fosse o catolicismo. Os negros escravos não tinham identidade humana, tampouco religiosa, e se defendiam, através do sincretismo cristão, para praticar os seus cultos aos seus orixás. Neste particular, o sincretismo é compreendido como a combinação de vários sistemas religiosos, dando lugar a um novo culto ou mesmo a uma nova religião. José Benício, em seu livro As Águas de Oxalá, ele conclui que o sincretismo religioso dos cultos afro no Brasil pode ser visto em 3 aspectos muito importantes. O sincretismo regional na África, em razão das guerras e migrações. Então, o sincretismo começou lá na própria África, com as guerras e escravidão dentro da própria África. O sincretismo nacional, que efetuou entre as diversas etnias negras no Brasil. Então, vindo várias etnias negras no Brasil, chegou-se a essa conclusão. Só para se ter uma ideia, os negros bantus que chegaram no Brasil falavam, embora uma língua mais ou menos igual, como até o professor disse na sua palestra, mas eles tinham 250 dialetos só entre os bantus que vieram para o Brasil. Então, para vocês terem uma noção o que é essa dificuldade. E, por fim, o sincretismo das religiões afro, indígena, católica e espírita, que virou realmente uma miscelânea. Nesse contexto, como não é diferente, é fruto de vertentes diversas da cultura religiosa, partindo desde a controvérsia de suas origens até a prática diversificada de sua cultura em diversos estados brasileiros. Nós temos, em próprio Minas Gerais, nós temos pessoas que praticam o gogô, tocando com o tamborzinho Davi, outros em outras regiões do Brasil, com uma diversidade muito grande dentro do Molocô. Sua denominação em língua iorubá, com diversas interpretações e significados, aliada à prática do culto às entidades de Umbanda, em sessões de atendimento ao público, levam pessoas menos esclarecidas ou mais individualistas e discriminatórias a classificar o Molocô como um candomblé de Umbanda, quando, na verdade, todos os demais segmentos do candomblé no Brasil são também participantes de uma miscigenação entre Umbanda e
candomblé, disfarçando, recebendo nas suas sessões, promovendo festas para entidades como Exu, Maria Padilha, como o Sr. José Pilintra, Caboclo, Goiabeiro, Marinheiro, etc. São figuras que foram criadas aqui pelo próprio Queto, né? Tem festa do Goiabeiro, tem o Caboclo, o Caboclo de Pena, o Caboclo Goiabeiro e outras, Marinheiro e outras entidades que são cultuadas em todos os cultos de candomblé no Brasil. Então, essa miscigenação da Umbanda, do culto à ancestralidade dos mortos dentro dos terreiros, ela é geral no Brasil. É possível, ou melhor, a possível história do Molocô deve começar com a lendária figura de Bataió, nascida por volta de 1797 na África, vindo para o Brasil como escrava aos 20 anos de idade. Foi embarcado no forte de Minas Gerais, em uma das versões, tendo outra versão de que Bataió era uma negra de origem benin, que são os habitantes da região da cidade de Benin, na Nigéria. Bataió era uma escrava doméstica que trabalhou em uma fazenda até a idade aproximada de 60 anos, e em 1867 ela foi libertada, porque a senhora dama dela faleceu. Ela foi para a cidade, ocupou uma terra no Morro de São Carlos, fundando sua roça, iniciando sua vida de mãe de santo. E diz a história que, apesar de ter vindo iniciada da África, aprendeu muito com os negros mais velhos das diversas etnias que vieram para o Brasil, tendo iniciado vários filhos para o orixá, e morreu com 129 anos de idade, por volta de 1926. Quem são esses negros que ajudaram o Bataió aqui? São os malês, que trazem a cultura dos muçulmanos. Não é? São os malês que são de estão presentes em todos os lugares. Quem fundou Casa Branca, Engenho Velho, Leaxé, Oporfonjá, foram malês, negros islamizados que tinham uma cultura muito grande. Então, quando se fala de malês, não estamos só falando de Molocô, nós estamos falando de negros islamizados. E nós vamos falar disso mais na frente no Molocô. Desta forma, deixou seu legado na prática do Molocô e a sua árvore genealógica, de origem Nagô e Yorubá, praticada até hoje em vários estados brasileiros. Então, existe uma ramificação de Molocô do Bataió que está presente em vários estados brasileiros. Por outra vertente, já mais recente na história, encontramos a grande participação do eminente descendente afro, Tatinquis Tancredo da Silva Pinto. E aí a gente vai lembrar da sua digina, Folgueto Olorofê, digina Yorubá. Tá? Digina Yorubá. E eu já busquei e sei, Folgueto Olorofé, Tancredo da Silva Pinto, tinha raízes também com os negros malês. E na Bahia, os parentes dele eram negros de origem muçulmana também, cuja história é a seguinte: Tancredo da Silva Pinto, escritor, compositor, sambista, umbandista brasileiro, nasceu em 10 de agosto de 1905, no município de Cantagalo, então estado da Guanabara, e ainda adolescente veio para a cidade do Rio de Janeiro, organizou o culto Lula Quioco no Brasil, reuniu os cultos afro e federações culturais do país para defender o direito de culto das religiões afrodescendentes. Sua contribuição na organização das religiões de matriz africana, inclusive a Umbanda, é inegável, quando em 1950, por intensa perseguição aos candomblés de Umbanda e outros cultos africanos, ele conseguiu fundar a Federação Espírita de Umbanda,
viajando em todo o país, fundando as filiais da federação, o que propiciou a prática das religiões africanas com menores restrições, embora a polícia, em muitos casos, destruiu os centros, prendia os praticantes sem nenhum pudor. Do segmento criado por Tata Tancredo, surgiu a prática do Molocô, com bases nos conhecimentos banto, uma vez que ele era de iniciação da nação de Angola. Vejam, pois, que Batailló nasceu em 1797 e Tata Tancredo em 1905, com intervalo entre os dois de mais de 100 anos, o que consolida uma ramificação do Molocô com conceitos e práticas na Goiânia e outra ramificação com conceitos e práticas banto, com fortes influências umbandistas. Ressalta-se em todo o processo de implantação do estudo afro no Brasil a presença marcante dos negros islamizados, vindo de todas as regiões africanas, chamados malês, muçulmanos ou muçulmins, detentores de grande conhecimento religioso, comerciantes ricos, dominando várias línguas, inclusive o árabe, e a cultura religiosa islâmica está presente nas cantigas, nos adereços, apetrechos do candomblé, além de um extenso dicionário de palavras árabes que envolve o dia a dia do candomblé. Esse barrete, esse teceban, o alá que cobre, e assim por diante, né? Sara é palavra árabe, e todo, que nós cultuamos e todo lá na nossa casa, é a palavra árabe, e assim por diante. Então essa influência islâmica, ela é muito pesada. Com o advento da informação eletrônica, da publicação dos conhecimentos, a pesquisa e a facilidade de comunicação entre os povos, toda a história da cultura africana e de seus povos, dos costumes e das religiões passou ao domínio comum, permitindo que outras vertentes de práticas religiosas se tornassem possíveis e toleráveis pelo princípio da livre opção religiosa. Muitas umbandas, muitas angolas, muitos olocôs, catimbós, quimbandas e etc. É importante que se busque as verdadeiras raízes de cada segmento, mas o mais importante é que se respeite o que já está plantado há séculos e que não pode ser modificado. Ainda buscando o José Benício em Águas do Oxalá, no capítulo A Liberdade Religiosa do Brasil, ele diz assim, que a evolução dos acontecimentos pode ser assim acompanhada a partir da chegada dos escravos africanos, embora grande parte do processo sincrético já tenha sido iniciado entre os índios, os nativos da terra. Ao que chegaram os escravos, eram obrigados a receber o batismo, por isso se chama Maria Batailló. O nome era Batailló. Depois do batismo, virou Maria Batailló. A Nzinguembami, que era a rainha, mesmo lá na África, ela foi batizada, ela foi convertida ao catolicismo e recebeu também o nome de Maria. Então, isso era uma imposição. Ao que chegaram os escravos, eram obrigados a receber o batismo e tinham os membros de sua linhagem separados para a quebra da unidade familiar. Então, separavam os filhos dos pais para acabar com a unidade familiar. E esse método não foi seguido com os escravos da América do Norte, porque na América do Norte eles achavam que se deixasse a família dos escravos juntos, poderia produzir mais, e realmente o resultado foi melhor. Com a reverência obrigatória, não restava outra alternativa senão a aceitação definitiva, ou pelo menos a dissimulação através de sincretismo forjado. As medidas oficiais começaram a surgir a partir da Assembleia Constituinte de 1888,
23, que no seu artigo 16, a respeito da liberdade religiosa, dizia: a religião católica, apostólica romana, é a religião do Estado por excelência e a única mantida por ele. Em 1831, o Império do Brasil passava a ter o seu primeiro Código Criminal, que em seu artigo 276 considerava como ofensa à religião celebrar em casa ou em edifício que tenha alguma forma exterior de templo ou publicamente em qualquer lugar o culto a outra religião que não seja do Estado, crime. Era da alçada do chefe da polícia respectivo julgamento, ou seja, era sumaríssimo, que constava da demolição do prédio e multa de 12 mil réis, valor da época. Essa determinação perdurou 60 anos. A partir de 1889, com a proclamação da República, um dos mais importantes decretos foi que determinava a separação da Igreja do Estado e que tomou o número 119A de 7 de janeiro de 1890, consagrando, entre aspas, a plena liberdade de culto. Mas diferentes reformas constitucionais de 1891, 1926, 1934, e a matéria religiosa foi mantida. E o artigo 113, parágrafo 4 dessa última, estabelecia o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham a ordem pública e os bons costumes. Aí tocava tambor, estava contra a ordem pública. As associações religiosas adquirem personalidade jurídica no termo da lei civil, mas continuava a perseguição. Mesmo com essa legislação, as polícias continuaram a perseguir os templos de culto de religiões africanas e de Umbanda, prendendo os praticantes, fechando as casas. Para dissimular a prática de cultos afro, as casas registravam com nomes de santos católicos para que pudessem conseguir alvará de funcionamento, e mesmo assim eram rigorosamente vigiados. Então, Eliaché, o Pofonjá, todos tinham o nome de santo, São Benedito, até que depois mudou o nome para os nomes originais da religião de hoje. Mas eles tinham que colocar Casa de Santa Cruz, Casa de São Benedito, para poder funcionar. Somente a partir de 1964, a repressão policial contra as casas de candomblé e umbanda foi, de certa forma, excluída, permanecendo um grande preconceito social contra as práticas religiosas dos cultos africanos. Os grandes ramos do candomblé no Brasil, como o Axé, o Pofonjá, Eliaché e Amassô, todos esses, como eu já disse, tiveram inicialmente nomes ligados à Igreja Católica. Nossa religião é a religião da superação, do sincretismo necessário, da preservação dos grandes conhecimentos de nossos ancestrais, que aqui se aportaram nas correntes da escravidão. Essa diversidade não poderia ser diferente. Não tem como a gente discutir se existe como unir, como fazer alguma coisa que seja plenamente harmoniosa dentro das práticas. Hoje o continente africano tem praticamente 50% de domínio da religião islâmica. 50% do continente africano é islâmico. 35% é católico e evangélico. E resta uma pequena parcela da população que preserva seus costumes e práticas religiosas de seus ancestrais. Nós temos que ser mais ponderados, mais respeitosos, mais tolerantes com as práticas de cada um. Afinal, todos estão tentando manter princípios religiosos que muitos tentaram destruir através dos tempos. Eu acho que nós temos que aprender a conviver com a diversidade. Essa é a primeira parte da palestra.
Deixa agora o meu cara que começa então. O Molocô, a palavra de origem iorubá. É interessante. Nós falamos que nós somos de origem banto e temos um culto com o nome iorubá. O povo do Candomblé fala iorubá, mas Candomblé é Kimbundu, Casa de Iniciação de Negros, Candomblé, Casa de Iniciação de Negros, criada por um padre brasileiro dentro dos quilombos para designar uma candonga comum a todos os negros dentro da central, ou melhor, dentro do quilombo. Então, a gente começa por aí. Eu já falei da digina do Tato Santeiro, Fogueta Morofé. Falei do Molocô, falei da Maria Bacaió e falei da raiz Nagô e falei da raiz. Então nós vamos agora, cansado que eu estou de tanto ouvir falar que o Molocô significa filhos da árvore, filhos da fazenda, filhos disso e daquilo, eu vou trazer aqui agora para vocês a verdadeira, o DNA do Molocô, que começa no seu nome. Começa no seu nome e termina no seu decá e termina em cada obrigação que você faz na sua casa. O DNA do Molocô e de tudo aquilo que se faz está aqui no seu nome. A palavra, quem pensou que esses negros que vieram para aqui eram idiotas, ignorantes, que vinham lá da região subsaariana, que só sabiam correr atrás de leão, estão totalmente enganados. Eram príncipes com grande cultura, com grande conhecimento, e esses malês, além de falar a língua deles, o iorubá falavam o Kimbundu, o Mbundu, o Chokwe e outras línguas falavam o árabe e tinham uma coisa muito importante neles. Eles eram grandes comerciantes que atravessavam toda a África e tinham grandes negócios, não só dentro do sul como do norte da África. Então eles tinham uma ligação muito grande, os bancos e os sudaneses, com os sudaneses, para que eles pudessem negociar, ter comércio e ter conhecimento das coisas. Então, eles não eram. Quem pode dizer se esses bancos não se estabeleceram lá na Serra Leoa e de repente criaram um Molocô lá na Serra Leoa? Seria como se eu saísse daqui e fosse para os Estados Unidos e eu criasse um culto lá com o nome em inglês. Mas nós vamos lá então. Terra, ar, água e fogo. Vamos começar aqui da seguinte forma: terra, ar, água e fogo, estudados e praticados pelos quilombos que viviam na região de Lunda e que eram islamizados. Então vamos lá. Malês, palavra da língua Alçá, Malame, que significa professor. No Iorubá, Imalê, mesmo que muçulmano, era o termo usado no Brasil no século XIX para designar os negros muçulmanos que sabiam ler e escrever em língua árabe, eram muitas vezes mais instruídos que os seus próprios senhores e, apesar da condição de escravos, não eram submissos, mas muito altivos, e na história do Brasil notabilizaram-se pela chamada Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 na Bahia, onde eram encontrados em maior número, embora eles também fossem encontrados no Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. O que é Lunda? Lunda, o professor Leilox falou um pouco sobre isso aqui, mas é a região ocupada pelos quilombos, conquistadores por natureza, e espalharam-se por diversos pontos da África Central, povoando uma grande extensão de terras compreendida desde a região sudeste até o noroeste da República Dominicana de Angola e parte da República do Congo,
Democrática do Congo e de Zâmbia. Foi Lunda, uma província dividida em Lunda do Norte, Lunda do Sul, situada no noroeste de Angola, onde houve a maior concentração do povo que houve. A geografia ocupada pelos quilombos dispunha de bosques densos, florestas tropicais, as margens do rio Kassai, Cuiro, além das planícies, savanas, imensos planaltos, gramados desde a parte central angolana até as margens do rio Zambeze, na Zâmbia. Então, esses eram os quiocos, a região de Lunda. Os quiocos, então, esse povo africano que falamos, cujo sucesso e a sobrevivência foram resultados de uma flexibilidade cultural, de sua habilidade para adaptarem às mudanças iminentes em toda a África e fora dela. Então eles eram adaptáveis, eles eram muito inteligentes. E a gente então percebe que isso vem dessa forma dizer que o Molocô, pode continuar, por favor, volta lá, por favor. Então, o Molocô, o estudo dos quiocos que residiam em Lunda, eram quiocos malês que residiam na região de Lunda, estudavam os fenômenos da terra, do ar, da água e do fogo. Aí vamos ver aqui uma coisa muito importante do Molocô. O Molocô é a dualidade. O Molocô é a dualidade absoluta. A gente não faz filho de um santo, a gente faz filho de um casal. A gente não faz o santo sem antes fazer reverência a Exu. E a Exu não se faz reverência sem fazer reverência a Bombogira e a Exu Macho. Então a gente começa tudo assim, é uma dualidade. E ali nós temos terra como feminino e ar como masculino, água como feminino e fogo como masculino. E nós juntamos todos, nós vamos então ver que é o estudo da dualidade humana pelos elementos terra, água e fogo desse povo maligno. Aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês. Nós vamos chegar mais na frente e vamos ver que essa situação, ela aparece em todas as situações do Molocô. Todas. Para dar um bori no Molocô, tem que ter padrinho e madrinha, tem que ter dualidade. E é essa dualidade que faz com que se crie dentro do Molocô. E aí nós vamos mais além, vai passar. Aí nós vamos ter a cosmogonia sobre a visão do Molocô. A Mãe Tamara falou do número 9, da Cabala 9, trazendo ele pelo da ancestralidade. E nós vamos ver aqui que nós vamos retratar o Criador, Deus, nós vamos trazer Deus para dentro do número. Nós temos um Deus que é um Deus da concepção, onde muitas pessoas olham para cima e falam: oh, meu Deus, me ajuda. E nós temos um Deus manifesto, que é o Deus que está presente em tudo e em todos. É o onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o Deus do Molocô. Esse Deus que é figurado no nosso universo onde nós estamos, com o número 0. O número 0. Então aquele, apesar de estar ovalado, nós vamos considerar que é um esférico. O número 0, que é infinitamente negativo e é infinitamente positivo, de acordo com o que nós utilizamos. E vamos ter lá então terra, ar, água e fogo, 1, 2, 3 e 4, reino mineral, reino vegetal, reino animal, 5, 6 e 7, negativo e positivo, Exu e Orixá, 8 e 9. Então nós temos ali a representação da vida. Mas nós vamos muito além. No reino mineral, nós temos energia. No reino vegetal, nós temos energia e vida. E no reino animal, nós temos energia, vida, instinto e a ponta de toda a criação, a inteligência. Então, tudo que está
dentro do contexto da criação do Criador, está em função de uma única coisa, que é a inteligência humana. Por isso que os nossos cultos a orixá, a Enki, as divindades africanas, ele quer simplesmente trazer para nós, através da prática, a felicidade. Que felicidade é essa? Esse contexto dessa cosmogonia traz para nós a saúde física, espiritual, intelectual, sentimental e tudo isso. Então, o Enki, o orixá, a divindade africana está dentro desse contexto para nos fazer felizes. Como? A partir do momento que nós inserimos dentro da iniciação do orixá e entendemos ele como parte integrante de nós, nós passamos a ter uma felicidade diferenciada. Entendeu? Então, aí está a cosmogonia do Omolocô, que traz o mesmo número 9. Pode passar, por favor. Então, nós já falamos da influência do judaísmo no pensamento cabalístico do Omolocô. E ali nós temos a árvore Sefirote do islamismo e a árvore Sefirote do islamismo, traduzida através dos orixás que são cultuados. Né? Elas traz o mesmo número de 0 a 9, que é 10, não é? Interligada por 22 letras do alfabeto hebraico, que é exatamente a ligação, que são os caminhos, que nós chamamos muito aí em Ifá, de Odus, de destino, de caminho. Então tem uma ligação profunda do islamismo com todo o processo da nossa prática, seja ela do Omolocô, seja de outras nações do culto. Pode passar. Então, baseado nisso, cria-se assim um mistério de como se pode assentar no orixá. E tem gente que fala que custa caro para assentar no orixá, muito caro para assentar no orixá. Mas o orixá, ele parte de um otá, um suporte de argila, né, um reino mineral, um sumo, um aliaxé, um sumo de erva, que é colocado, e o sacrifício de um animal. Consagrou-se um assentamento. Evidentemente que, em função dessa inventice de qualidades de santo, a gente tem que pôr mais qualquer fuxico, senão fica todo mundo em ação do vento e vai por aí afora. Não é? Então tem que pôr mais um fuxico para terminar. Mas nós vamos então aqui dizer o seguinte, que isso aqui se consagra. Foi feita uma pergunta para mim, e eu vou aproveitar e dizer para a pessoa, falou assim, mas como que na palestra da Eva vai falar que não pode misturar um sangue com o outro? Aqui não está misturando, não. Aqui está por um de cada vez. Tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui é diferente do que foi dito. Aqui é assentamento de orixá. Então a pessoa que pediu, fala isso. Aí nós temos, embora existam outras versões sobre sangue branco, e eu respeito essas versões, aqui, nesse momento, do assentamento do orixá, nós sabemos que tem o esperma, nós sabemos que tem a saliva, que só a água, a própria água que considera. Mas aqui nós vamos considerar que o sangue preto é o óxido dos minerais, o sangue branco, a seiva das plantas, e o sangue vermelho, o sangue dos animais. E onde é que nós estamos inseridos nesse contexto? Onde nós estamos inseridos? No reino animal. A única diferença nossa é que nós somos animal racional. E aí vem o maior preconceito do sacrifício animal por causa do nosso sangue. Mais por causa do nosso sangue do que qualquer outra coisa. Mas esquece que nós estamos no contexto do reino animal. Esquece que nós estamos no contexto. Nós somos animal.
Nós temos o mesmo sangue da vaca, o mesmo sangue do carneiro, o sangue vermelho. Por que não? Não é? Então, essas cores são as cores dos transmutadores de energia, né? O Exu, o Oru, o Baluaí, são os transmutadores da nossa vida, né? E a gente tem que olhar isso sob uma ótica muito bacana, né? Porque não podemos ver orixá simplesmente. Tanta gente que fala, aí eu vou no terreno porque o orixá está me batendo, eu estou apanhando do orixá. Não, você não apanha de ninguém, você apanha de suas atitudes, você apanha só das suas atitudes, da forma como você vive. O orixá está à sua disposição para que você entre em sintonia com ele, para que você viva feliz. Ele não tem intenção de bater em ninguém, não tem intenção de castigar ninguém. É nós que castigamos as nossas atitudes, é a nossa língua felina, é a nossa inveja, são as nossas cobiças, são os nossos defeitos, são os defeitos piores que nós temos, que nós não damos conta de controlar e queremos que o orixá que seja responsável. Vai para o orixá para você aprender a viver uma vida reta. É isso que precisa. Então, ali está o assentamento, né? A observação, o Urubilá enviou os orixás à terra para a criação de seus domínios, transformando-os em pedra e retornando-os ao Orum, com os quais Exu se comunica. Não é isso? Bom, então, o Otá, ele é buscado, ele é capturado no reino onde o orixá domina. E ele domina onde? Terra, água e fogo. E onde você busca? Então busca lá, se você quer um Otá bem ação, você tem que buscar no rio. Você tem que buscar do Xangô, lá todo mundo fala de pedra de raio, né? Na verdade, eu sou um cara que eu passei 35 anos em minerações, né? Estudando sobre pedras. Na verdade, o que nós temos são vários meteoritos que caem na Terra e que nós temos não são pedras de raio. Onde cai um raio não vira uma pedra. São meteoritos que atravessaram a camada e entraram na Terra, e eu encontrei vários deles. Aliás, a maior parte dos Xangôs de Uberlândia foram assentados com a taça que eu forneci, né? A maior parte, tanto do Candomblé quanto do Molocô, são taças que eu forneci porque eu adoro pedra. Na minha casa tem pedra até em cima da minha cama. Então, essa é uma observação interessante, né? Então, a gente, ali, a simplicidade. E o Exu tem Otá? Não. Exu não pode ter Otá. Por quê? Porque foi dado ao Exu ficar aqui na Terra e ser o quê? O carbono. Ele é o duplo etéreo. Ele é aquele que comunica com os Exus. Ele não foi levado para o outro. Ele não foi transformado em Otá. Ele é o carbono. Por isso que no Molocô, ao invés, nós vamos chegar lá, pode passar, Ricardo, por favor. Nós vamos então chegar aqui, que o assentamento de Exu no Molocô, ele consiste em todos os metais na base de um alquidar, um carbono que se liga aos metais. E é bom que a gente fale assim, que carbono, gente, carvão é tudo que existe na natureza. O que é crematória de um corpo? É transformar essa matéria aqui desse tamanho num punhadinho de cinza. Não é? Se você pega um tronco de uma árvore, de um baobá, e põe fogo nele, ele vira um montinho de carvão. Mas se você apurar o carbono que tem nele é menor ainda. Então, esse Exu, ele nada mais é assentamento do que os metais que representam o quê? Fala que Exu é o Senhor do caminho. Quem ele é? A nossa sustentação na Terra. O que nos sustenta aqui na Terra? Eu faço isso e voltei para trás. A força de gravidade. E como que está essa força de gravidade? Pela constituição do planeta, pelos metais,
Então, o Exu é o que nos sustenta na Terra. Então, o Molocô, ele é filosófico, ele é científico, ele não é simplesmente místico. Então, o carbono está ligado ali. Aí a gente coloca uma função os búzios representando o quê? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que está em todo esse ori. Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Exu nos dá o caminho de que forma? Mostrando a cada sentido nosso o caminho que nós devemos seguir. Exu, ele trabalha os nossos sentidos, e quando nós vemos lá, não é um boneco que está lá no creche, não é um boneco, é uma representação dos nossos sentidos. Exu energiza os nossos sentidos. Eu, quando vou fazer lá uma muçoca, um nham-nham para Exu, que eu faço aquela encruzilhada que bota um carbono aqui, um carvão aqui, eu falo: Exu, nas encruzilhadas da minha vida, me mostra qual o melhor caminho. A encruzilhada não é dele, é minha, são as minhas dúvidas. Não é encruzilhada lá de X, lá de Y, de coisa que é a encruzilhada, é a minha encruzilhada. Exu me tira da dúvida. Exu, na oferenda que eu faço para ele, eu peço que ele me mostre o caminho, na encruzilhada que eu risco sobre o mesmo solo. Então, ali a simplicidade do assentamento de Exu. Aí a gente tem ali um orifício da argila que comunica com o carbono, com o carvão, um duto que comunica com o carvão. E quando a gente vai fazer um sacrifício para Exu, que a gente pede no bico do animal, né? A gente energiza o corpo do animal com o nosso pedido, transfere a nosso pedido para o animal. Naquele momento, aquela galinha, ela torna-se inteligente para o que nós pedimos. Ou seja, o processo energético dela recebeu a minha comunicação, recebeu o meu pedido e entendeu. O sistema, o DNA dela entendeu o meu pedido, e quando eu corto, que o Egé desce sobre o Exu vai ler o que eu pedi e ver o que pode ser feito. Então, é preciso que a gente tenha isso na hora no Homolocô, diferente de outras nações, só se corta bicho de 4 pés no decálogo das pessoas, como sendo um animal atrasado. 4 pés. Ele vai lembrar as nossas ignorâncias, e pelo menos eu faço isso. Quando eu vou dar um decálogo, então eu corto o bicho de 4 pés, calçado primeiro por 4 bichos de 2 pés, que é o jeito que eu ando. Eu não ando mais assim, eu ando assim, e vou pôr um de 4 pés lá, que é para lembrar como é que o Filho de Santo andava, as ignorâncias atrás. E aí é a hora que o filho coloca a testa e entrega as ignorâncias dele para ele ter direito de ser um pai santo, uma mãe santa. É aquela hora em que corta a ignorância. E o que é mais importante, que na nossa evolução, o chakra da sexualidade é o primeiro a desenvolver. É quando nós entramos na puberdade. E aí, no bicho de 4 pés, a única coisa que nós tiramos é o sexo. O resto nós não entregamos as pontas e o sexo, as vistas nós não entregamos para a divindade. Então, dentro do meu Homolocô, eu uso esse sistema. Não quer dizer que outros possam fazer diferente, mas eu entendo que um bicho de 4 pés é bem menor do que um bicho de 2 pés. Então pode passar.
Ali nós temos então a representação de um assentamento de Exu. Agora eu falo assim, nós falamos da diversidade do Morocco, falamos da diversidade dos cultos. Aonde está a tradição do Morocco? Está no assentamento do Orixá Teutá e no assentamento do Exu Margila daquela forma. E o culto à ancestralidade praticada pelo encarnado. O resto é a personalidade de cada um fazendo a sua casa. Se eu chegar numa casa de um filho meu, que não tem Exu sentado dessa forma, que não tem assento sentado daquela forma, aí já não é mais um Morocco. Não tem Cruzeiro das Almas, já não é um Morocco. Mas a tradição do Morocco consiste na forma como se assenta o Orixá, na forma como se assenta o Exu e como se pratica o culto da ancestralidade. Pode passar. Então, aí já foi falado, pode passar. É o culto da ancestralidade que já foi dito. Pode passar. A iniciação começa com o Bori e seus possíveis orixás. Dentro de nós temos a quartinha que é feita no Bori ou na iniciação. Então, para ser bem mais rápido, não é? A gente tem o assentamento de Bori é o assentamento de Ori, temos seus possíveis orixás, com abertura de uma quartinha de barro, onde são depositados os testemunhos do Ori, guardados no roncó, no quarto santo, representando o elemento ar. Então, nós falamos dos quatro, nós falamos do DNA do Morocco. Falamos do DNA do Morocco. Então, o que é que nós temos como 4 elementos, como nós vamos fazer um Bori? Quando nós vamos dividir um Opi em 4 partes, e que nós damos uma quina para o filho, nós estamos louvando o elemento fogo, que é o nosso calor interno. Nós damos uma quina para o Orixá, estamos louvando o elemento água. Colocamos uma quina do Obi na quartinha do filho, colocamos lá, estamos louvando o elemento ar. E pegamos uma quina do Obi e colocamos no quartilhão do zelador que fica no chão, estamos louvando o elemento terra. Então, por isso que o DNA do Morocco é terra, água e fogo. E então essa quartinha é colocada, levada para dentro do roncó, onde tem o testemunho. E aí, se eu tiro o seu cabelo e põe dentro da quartinha, eu estou colocando ali o seu DNA. Eu estou colocando a sua presença dentro do quarto santo 24 horas por dia. Você está vigiado pelo seu orixá 24 horas por dia. Por isso que o cabelo tem uma função muito forte dentro dos cultos. Por quê? Porque ele é o DNA da pessoa, é aquilo que a segunda fase é o recolhimento de 72 horas para passagem pelos rituais de iniciação, definição do seu orixá masculino e feminino, consagração de sunas ou de giro, consagração de padrinhos, pelo processo da dualidade absoluta, fundamento principal do Morocco. Terceira fase, cumprimento de preceitos dos esqueletos, 7 dias, 21 dias e 7 meses. E a iniciação dos orixás se sustenta no renascimento pelos 4 elementos: terra, água, fogo, e dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, e pela dualidade do negativo e do positivo. E para isso nós temos um ebó, que eu acredito que seja igual a todas as casas, um ebó de iniciação, que é um padrão, onde nós temos elementos da terra, do ar, da água e do fogo. Não é isso? Todos nós temos esse ebó. Não é isso? Então, o DNA do Morocco está no seu próprio nome. Pode passar. Quinto, iniciar o EBOME mais velho após a 8ª obrigação anual, sendo ano a ano, do Morocco, constituído 256 dias, ele recebe, a gente tem da iniciação até o decano, 8 obrigações, que representam 4 quilos de obi que você come primeiro.
Ali nós temos a hierarquia do Molocô, que é o DK após a oitava publicação, os manetes, tatetes, inquistes, angura, angorossi, apongô, ocalas, tatas vezes, etc. Além de Derquetes, Mantiquena, Catiquena, Iabás, Pejicãs e outros, Calofés e Aladez. Pode passar. Já foi atrás, já foi. Ah, bom, tá. As obrigações são anuais e consecutivas da iniciação oitava e consiste em sacrifício e oferenda a Exu, sacrifício e oferenda ao Orixá, alimentação do Ori através de folhas, o biorobô e Ori, e o Obi divide em 4 quilos, como já foi dito. Pode passar. Então ali nós temos ali o que a gente representa. O primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Os primeiros 4 anos, o conhecimento do plano terrestre, a responsabilidade com a passagem, com os irmãos, etc. Ali a gente começa a entender se o Filho Santo vai realmente ser aquela pessoa dedicada dentro do Molocô. Depois vem o quinto, sexto, sétimo e oitavo, onde o conhecimento do plano superior, a consagração no oitavo ano, onde ele aprende a jogar luz, etc, 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 a partir do quinto ano dele no Molocô. Pode passar. Então o Molocô, como todos os outros segredos do candomblé, é fruto dessa miscigenação com práticas dos caboclos, de índio, brasileiro, africanismo, vindo da África, dos escravos, influência do catolicismo, islamismo e outras vertentes, especialmente a Umbanda, onde todos os terreiros, seja de Pedro, Angola, Molocô, recebem almas de Exus, caboclos, de matas, marinheiros, pombagiras, malandros, outras linhas de almas de corporação. Pode passar. Não existe meio de padronização dos ciclos, não existe meio de padronização dos ritos e do comportamento de uma herança de séculos enfraquecida pelos preconceitos, pela discriminação, pela proibição e pela proibição social. Pode passar. O bom hoje é cada um respeitar o outro como ele é. Tirar proveito do que é melhor e seguir em frente, porque essa é a marcha da humanidade. Meus filhos, cada um tem uma diversidade. Cada um tem uma diversidade. Mas vai lá na casa deles. O senhor ontem foi na casa da Itamara. O senhor viu o assentamento, como eu disse para o senhor. E pode ir em qualquer outra casa que eu coloquei da minha família, e todos o senhor vai encontrar a mesma coisa. Então, meus filhos têm uma diversidade muito grande. São difíceis, mas eu quero eles desse jeito. Eu prefiro eles comigo no Molocô, com todas as suas diversidades, com as suas irreverências, do que fora do Molocô. Eles são as minhas crias que eu defendo a sangue. Abraço. Temos tempo para algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, não havendo perguntas, eu quero convidar a Mameto Larissa Pereira para suas considerações finais e encerramento desse primeiro congresso do Culto Molocô.
Bom, pessoal, antes de encerrar, gostaria de parabenizar o Pai Davi. Parabéns, Pai Davi, pela sua fala. Acredito que aqui todos ficaram muito felizes com a oportunidade de aprender um pouco mais com o senhor. Antes de terminar, o Tata Cleiton gostaria de passar um recadinho para vocês. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecido. Pessoal, agradecer esse congresso maravilhoso da Thaís que teve, que o ano que vem possa ser mais alafre ainda igual foi esse ano. Tá? E gostaria de convidar todos aí, né? Próximo domingo, na fazenda do Babado Gilberto, nossa fazenda, né? Que ele cedeu para nós. Vamos estar executando a nossa primeira costelada, fogo de chão. Um evento que eu estou fazendo lá para a minha casa, para a gente agregar fundos, para estar fazendo a melhoria no Amassá. Tá? Então, espero contar com todos os irmãos, com todos os amigos. Tá? O ingresso pode estar procurando agora no final do congresso. Tá? R$30 adulto, R$15 infantil. Tá? O evento vai começar às 10 horas da manhã e terá um tempo às 4 horas da tarde. Tá? Espero contar com todos. As pessoas daqui dessa casa e os que estão nos assistindo ao vivo aí, ok? Todos vendidos pelo Babado Gilberto, por mim, por minha casa, tá? O evento vai ser em pró mesmo da melhoria do Amassá de Xangô e Ação. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, primeiramente agradecer de novo a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença da minha mãe Norma, né, todos os momentos, os tapas, mãe Vilma de São Paulo, está aqui presente, veio de onde, pai Edson. E assim, gente, eu só tenho mesmo a agradecer a vocês. A gente pede desculpa pelos contratempos, é o primeiro, se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. E quero dizer para vocês que o ISCO está aí aberto para vocês. Quem quiser participar, sinta-se à vontade. É só passar o contato para a gente vai entrar em contato, a gente vai tentar interagir mais para fazer parte do ISCO. E a gente precisa disso, a gente precisa de todos vocês participando com a gente, colocando ideias, para que a gente possa assim, assegurar que o Moloco cresça cada vez mais dentro da cidade, dentro do país, assegurar a nossa união também. Assim, às vezes um concorda com o outro, mas assim, dentro da nossa família, que a gente formou dentro do ISCO, as festas agora são muito mais legais. Está todo mundo junto, todo mundo unido, um vai na casa do outro, vai ter obrigação, né? Então, meu marido vai iniciar agora daqui a uns meses, o pai vai ter, ele já se dispôs a ir lá cuidar dele. Então, assim, eu gostaria que realmente isso fosse possível, que a gente pudesse, então, todos os momentos, os estados que estejam aqui, sintam-se convidados a participar com a gente do ISCO. Tá? Porque o ISCO não é só uma família, de um pai santo, de um zelador de santo, são várias famílias unidas em prol do Moloco, né? Um benefício do outro. As camisetas elas estão sendo vendidas lá de fora. Quem não gostar de camiseta de orixá, quiser passear com ela, compra pelo menos para ajudar a instituição, porque realmente o congresso ele é um evento que a gente precisa de fundos para fazer. Igual eu falei no começo aqui, a gente não teve verba de público para fazer esse congresso. Então, a gente tem que arrecadar fundos para que a gente possa continuar fazendo esses eventos. Todo o material das palestras que foram proferidas aqui vai estar disponibilizado no nosso site, www.moloco.com.br. Algum tato, algum momento que queira escrever sobre o Moloco, algum artigo, alguma matéria, sinta-se à vontade para que a gente possa postar no site, passar para todo mundo aí que o pessoal precisa de informação. No mais, muito obrigada. Agradeço de coração a vocês e até o próximo evento. Obrigada.